Talvez você já saiba que o jogo Stellar Blade está chegando para os PCs através da Steam e hoje a gente vai acompanhar o desempenho de como o jogo está através da demo que foi disponibilizada usando os diversos processadores Ryzen que tem no mercado hoje com o vídeo integrado. Então, para você que tem um PC que você só utiliza o vídeo integrado, você ainda não possui uma placa dedicada, talvez você curta esse vídeo e ao longo do vídeo eu vou acabar mostrando alguns testes com a RTX 2060, caso alguém já tenha 2060 ou tenha uma placa com um poder de processamento similar. Aqui a gente tem as configurações, né? FSR no modo performance, os gráficos praticamente tudo no low, geralmente é assim que funciona com o vídeo integrado e vamos lá. Ryzen 3 3200G. Vocês podem ver, tem um amontoado de pixel aí que estão formando uma imagem, né? E a muito custo, o processador tá acima dos 30 FPS, porém a qualidade da imagem não é uma qualidade satisfatória, né, gente? E a gente não podia esperar mais do Ryzen 3 3200G. O interessante de rodar um teste com esse processador é mostrar que o jogo ele está com uma certa otimização, porque não é qualquer jogo de 2025 que rodaria nesse tipo de processador com esse vídeo integrado que já é um pouco mais antigo. Agora vamos partir para o Ryzen 5 3400G. Vocês podem ver que melhorou um pouco, nessa parte escura do mapa talvez não veja, mas a modelagem da personagem principal já está um pouco melhor. Só o cabelo que, como tem muitas partículas, né, acaba que não tem jeito, mas já dá para perceber uma melhora, o que significa que realmente aí, para quem tem um hardware mais limitado, quem tem o kit Xeon com a RX 580 vai tirar esse jogo de letra, principalmente porque a RX 580 ela tem lá o BIOS Mod, né? Então, se conseguiu rodar o The Last of Us Part 2, com certeza vai rodar esse jogo com tranquilidade, pelo que a gente está vendo aqui. Aí a média já subiu para 40 FPS, né? Saiu do Ryzen 3 para o Ryzen 5 3400G e tá bem tranquilo. Já tá jogável, eu diria que para quem tem só o vídeo integrado já dá para se divertir pela qualidade da imagem que o Ryzen 3400G está conseguindo entregar e pelos frames que estão bem aceitáveis. Agora vamos para o Ryzen 5600G, que está se tornando uma opção, né, atraente, principalmente para o nosso mercado brasileiro. Vamos ver se com esse processador passa dos 50 FPS com mais facilidade. O consumo de memória RAM já aumentou um pouco, aumentou cerca de 1,5 GB desde o Ryzen 3400G. E geralmente é bom ter pelo menos 16 GB de RAM, porque o vídeo integrado ele depende aí que você separe um pouco da memória RAM para que ele possa funcionar na melhor forma possível. Tá aí o Ryzen 5600 atingindo uma média aí de 45 FPS com tudo no baixo. Vocês podem perceber que agora tá 900p, né? A resolução tá um pouco maior e a RAM também aumentou o consumo, foi para 13.2, 13.3 GB. Então vocês podem perceber que 16 GB acaba se tornando o mínimo para esse jogo, né? Acaba que não tem mais volta, principalmente porque a gente está em 2025 e os jogos estão do jeito que estão. Eu acredito que possa ter melhorado um pouco do cenário, né? Porque a personagem principal, desde o Ryzen 3400G, a renderização dela tá praticamente a mesma. Mas o cenário acaba que vai melhorando e com isso melhora a imersão, né, gente? Ter um cenário bem renderizado ajuda bastante na imersão. Mas a partir do Ryzen 5600 já fica interessante a gameplay desse jogo.
E principalmente para quem escolher pagar R$0, né, que não vai ter o de novo rodando por trás, que esse jogo já foi anunciado que ele vai ter sim DRM da Steam, né, que vai ter o de novo também para evitar aí as práticas do One Piece. Vamos pro 8500G, é um processador bem interessante porque você consegue encontrar ele facilmente na casa dos R$1000 ou um pouco abaixo disso aqui no Brasil. Ele está usando um pouco menos de memória RAM do que os últimos testes com os 5600 e com os 5700. Não está passando de 12 GB. E agora o jogo está em Full HD, né, 1920 por 1080, o que é interessante, o que significa que realmente esses novos vídeo integrado aí da geração Zen 4, né, e Zen 5 da AMD estão realmente bastante potentes. Ao longo do tempo a gente vai perceber que o vídeo integrado ele vai acabar matando essas placas de vídeo que para a indústria já está morta, né, mas a gente sabe que para mercados como o Brasil são bastante utilizadas ainda. E por R$1000 esse processador eu acredito que já começa a valer a pena para quem está pensando em economizar e não comprar a placa de vídeo agora. Eu vou deixar o link do Ryzen 5 8500G na descrição no primeiro comentário fixado. Agora vamos de 8600G, é um processador que ele já ele passa um pouco dos R$1000, né? E o jogo já está rodando no médio, Full HD no médio, e atingindo aí médias bem interessantes, já chegando próximo dos 50 FPS. Isso se tratando de um vídeo integrado é impressionante, e se tratando também de um jogo que é bem recente, né, o Stellar Blade. Porém, como ele é de um estúdio coreano, eu já previa que ele viria com uma otimização interessante. E os jogos First Party da PlayStation, né, esse não é o caso, mas é um jogo que é exclusivo da plataforma PlayStation 5, geralmente quando eles são portados para o PC, eles são muito bem feitos e conseguem aí chegar numa qualidade bem interessante. Tá usando cerca de 12 GB de RAM, em Full HD no médio, com a média de 45 FPS. Então, a partir do Ryzen 5700 até os 5600 já daria para jogar esse jogo tranquilamente para quem tem esses processadores. Agora com o 8700G está com as configurações no alto, tá? Em Full HD. E como vocês podem ver, realmente a memória RAM sendo DDR5 ajuda muito nesse processo de melhora gráfica e constância, né? Vocês podem ver que em nenhum momento o jogo tem quedas abruptas, né, de FPS. Muito interessante. Realmente, para quem tem a partir do 8600, não vai sofrer tanto assim para poder rodar esse jogo. Realmente ele está bem interessante para os vídeos integrados aí da galera que ainda não tem uma GPU. Bastante coisa acontecendo na tela e o FPS de certa forma se mantém. Lembrando que tá em Full HD no alto, tá, gente? Então tá se mostrando aí um desempenho bem interessante. O link desse processador, se eu encontrar, vai estar na descrição e no comentário fixado também. Saindo um pouco do vídeo integrado, vamos ver como a RTX 2060 está se saindo, né? Essa demo do Stellar Blade foi muito bom ter saído, né? Retomando os tempos antigos, que caso você seja muito novo,
Não era incomum os jogos antigamente, principalmente da 7ª geração de consoles Xbox 360 e PlayStation 3, antes do jogo ser lançado, ter uma demo jogável, até mesmo para as pessoas testarem, ver se aquele jogo fazia sentido, e o Stellar Blade está trazendo isso aí para a galera do PC, e também foi lançado nos consoles a demo desse jogo. Agora vamos ver como a 2060 está se saindo aí. A configuração provavelmente vai estar em Full HD no médio. Na verdade, ele preferiu começar pela configuração mais baixa para poder ir testando. Uma curiosidade, tá, gente? Quando você roda um jogo na configuração low, você tendo uma GPU dedicada, ele vai se utilizar mais do processador do que o da própria GPU em si, tá? Então tem essa questão aí. Mas o FPS já foi lá para casa dos 100. Realmente não tem o que falar, esse jogo ele vai chegar muito bem otimizado para o PC. Então, quanto a desempenho, não vai ter problema. Isso aí é a cutscene in game, né? Subiu bastante o FPS. Muito interessante. Agora está no médio, como vocês podem ver aí embaixo. Para efeito de curiosidade, o benchmark está rodando no Ryzen 7 9800X 3D, né? Que é o novo processador aí voltado para os gamers que a AMD lançou. A imagem está bem satisfatória. Tá no médio já, né, então. E se tratando de uma RTX 2060, tá bem interessante. A RTX 2060 tem 6 GB de VRAM e o jogo está utilizando cerca de 5 GB de VRAM. Então tem uma folga aí bem interessante de 15%, né, da memória. Agora vamos para Full HD no alto. Como vocês podem ver, a utilização do VRAM já subiu aí 500 megabytes na média. E o FPS já desceu um pouco para casa dos 60, mas é claro que Full HD no alto, você já não vai ter, dificilmente você vai ter algo no cenário que está mal renderizado. Essa parte está escura, então não dá para ver muito bem os detalhes, mas é bem notório que a parte do cabelo dela já começou a renderizar de um jeito bem bacana. E um detalhe interessante, o benchmark está rodando com 32 GB de RAM e o clock da memória está a 5.200 MHz, né? Então, só para vocês terem uma noção aí. Mas esse jogo vai rodar em muitas configurações, principalmente configuração custo-benefício. E para finalizar, a RTX 2060 está rodando no DLSS no modo qualidade e está atingindo aí seus 80 FPS de média. O consumo da VRAM agora está quase chegando no seu limite, né, da 2060 de 6 GB, mas ainda tem uma folguinha interessante. E o jogo aí tá com uma fluidez bem bacana. Então, como vocês podem ver, totalmente jogável aí. E é raro hoje em dia a gente ver um jogo como esse, né? Não vou dizer que é de mundo aberto, mas os cenários são bem amplos, tendo essa qualidade. Os estúdios coreanos, geralmente eles mandam muito bem nesse quesito aí, pra gente poder curtir o jogo sem muitos problemas.